E o pessoal fala, né, do perigo de se alimentar de transgênico. Então, assim, até esqueci de falar quais eram os perigos lá, né? Então, um perigo seria, assim, alergia, porque você vai... Então, assim, é aquilo que eu falei, gente, a planta não modifica em nada. É um gene introduzido ali no meio de 30 mil genes dela, quase 50 mil genes dela. Então, assim, isso não altera em nada. Mas realmente você tem uma proteína nova sendo produzida ali naquele organismo que não existia antes. Então, assim, se essa proteína, por exemplo, pode levar a uma condição de alergia, de indisposição, de alguma coisa, é um risco que pode acontecer. Mas é um risco que pode acontecer, por exemplo, com qualquer medicamento gerado. Vocês podem pegar qualquer medicamento que vocês quiserem, leiam a bula, que lá tem riscos, efeitos adversos. Né? Então, todo medicamento tem o efeito benéfico dele, mas tem os efeitos colaterais. Então, um transgênico pode ser a mesma coisa. Agora, eu não vejo esse estardalhaço toda. Nossa Senhora, nós estamos comendo uma comida Frankenstein, misturar o genoma do milho com o genoma do boi. Nasceu, a planta de milho está produzindo carne agora. Não é esse exagero. Sabe qual um transgênico que ninguém reclama dele? Ninguém, porque às vezes as pessoas nem sabem? Insulina. Né? Então, assim, a insulina que a gente injeta no nosso organismo hoje, os diabéticos, ela é produzida em bactérias. Então, o que fizeram? Pegaram o gene da insulina humana, injetaram esse gene numa bactéria e as bactérias produzem insulina. Então, assim, eu fui até ver na minha insulina que estava ali na geladeira, mas eu troquei de insulina recentemente, porque a outra estava em falta. Aí naquela dali eu não achei onde está descrito. Pode ser que eu não esteja enxergando também. Minha visão já não, assim, ela não anda muito boa para letrinhas muito pequenininhas, não. Mas depois eu vou olhar com calma, posso mandar para vocês aí no WhatsApp. Então, assim, a bactéria que produz insulina é uma bactéria transgênica. É um micro-organismo transgênico. Né? Mas, assim, às vezes as pessoas não estão nem sabendo disso, ou não estão atentas a isso e ficam olhando para as plantas transgênicas como se elas fossem demoníacas. Né? Então, por exemplo, a própria bactéria que produz insulina humana é um exemplo de um microorganismo que produz uma proteína. Então, assim, esse mesmo mecanismo pode ser usado para se produzir vacina. Uma vacina. Muitas vezes, então, por exemplo, no caso das vacinas contra o Covid, aí, né? As, as mais faladas, como as mais eficientes, como a da Pfizer, de outras empresas aí, era o quê? Ou era um pedaço de RNA ou de DNA, né, que foi introduzido, né, dentro de um vetor que levava a vacina para dentro do nosso organismo, e que aí, assim, esse pedacinho de RNA ou esse pedacinho de DNA produzia uma proteína do vírus, que era aquela proteína spike lá que ficava na superfície do vírus. Então, assim, aí, como o nosso organismo reconhece aquela proteína como sendo uma proteína anormal dentro do nosso organismo, o sistema imunológico combate ela, porque a proteína da superfície do vírus COVID não está presente dentro do nosso organismo, naturalmente. Então, o nosso sistema imunológico reconhece aquilo como estranho, gera uma resposta imunológica, consequência disso é que a gente fica imune, né, àquele vírus ali. Pode ser um desconhecimento meu, mas assim, eu não enxergo implicações éticas no uso de transgênicos. Assim, por exemplo, se eu perguntasse para vocês o que vocês acham que pode ser antiético, o que vocês me diriam? Então, assim, o que eu acho que pode ser antiético? É uma pessoa se alimentar de um alimento transgênico e não saber disso.
tudo bem, pode ser antiético. E aí, nessa questão, o Brasil peca muito também, eu acho. Porque fica aqueles negócios, se é obrigatório colocar no rótulo. Tá, mas você coloca lá no rótulo, lá ninguém enxerga aqui. Até a questão de glúten, tudo bem, você tem que colocar em caixa alta, tudo, mas é uma letrinha lá no meio de um rótulo, né? Então, se fosse pegar pela ética mesmo, tinha que ter um negócio que chama mais atenção. Mas para vocês terem uma ideia, 75% do milho que é produzido no Brasil hoje é transgênico. Então, esse poderia ser um ponto ético. Aí, assim, as questões da produção do transgênico mesmo, eu não consigo enxergar muita coisa antiética, né? Você vai falar, é antiético pegar um gene humano e colocar numa bactéria? Você está fazendo uma bactéria humana? Ou o contrário, né? Não vejo muito essas questões, porque é aquilo que eu falei para vocês, gente, é um gene sendo transferido para uma outra espécie. Você não está tornando uma bactéria. Então, assim, a bactéria que produz insulina para a gente é antiético? Como que os diabéticos fariam hoje? Né? Então, assim, pode ser um desconhecimento meu, que se alguém que tem um propósito maior de falar contra os transgênicos chamasse a atenção de algum ponto, não, tudo bem, não pensei nisso. Antigamente existia uma questão também, do pessoal falava de escape gênico. O que é escape gênico? Então, por exemplo, pega a soja da Monsanto, que era resistente a um herbicida. Esse gene poderia sair dessa plantação transgênica e entrar numa população vizinha, até de uma espécie silvestre. Né? Por exemplo, caso tivesse um cruzamento entre essa população de soja com uma população silvestre que está vivendo numa floresta do lado. Então, isso a gente chama de escape gênico. O gene que saiu ali da plantação de soja e acabou se dispersando para a natureza. Então, lá na natureza, você vai criar plantas que são resistentes àquele herbicida também. Então, por exemplo, teria o risco de você desenvolver ervas daninhas. Né? Plantas que são resistentes ao herbicida também, que se amanhã elas se tornam pragas e atacam outras plantas agrícolas, você não tem como combater elas com esse herbicida. Mas assim, nunca vi notícia que isso tem. Tem vários exemplos também por exemplo, você tem bactérias anaeróbicas, ou seja, bactérias que não trabalham na presença de oxigênio, que, por exemplo, bactérias que estão presentes em aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, então, assim, geralmente são locais onde o oxigênio não está muito presente, então o que elas fazem? Elas acabam pegando o gás metano que tem nesses locais e juntamente com CO2, dióxido de carbono, elas conseguem, através dessa reação química, produzir uma fonte de energia. Né? E aí essa fonte de energia pode ser usada para eletricidade, para né, uma série de coisas. Não é um combustível, mas é uma forma de energia. Né? Então, pode ser usado para eletricidade, aquecimento, essa energia. Né? Você tem a questão do biodiesel, né, que aí sim seria um combustível. Né? Se fala, assim, confesso que eu ouço falar há muito tempo de biodiesel, mas não conheço o estado da arte atualmente, mas seriam micro-organismos, bactérias também, que têm a capacidade de produzir óleo, né, ou lipídios, que aí esse biodiesel, que seria um substituto do diesel, combustível mesmo, poderia ser uma fonte renovável, né, de combustível. Tá? Você tem as leveduras, como Saccharomyces, que né, se algum de vocês aí já teve experiência de fazer cerveja artesanal em casa, as cervejas estão em moda hoje, as artesanais, né? É a levedura que converte lá, faz o processo de fermentação, né, e produz açúcar e álcool. Né? Então seria uma possibilidade de você produzir álcool também. Né? E você tem as cianobactérias, que na verdade elas fazem um processo de fotossíntese diferente, é uma fotossíntese do hidrogênio, onde ela produz hidrogênio, tá? O átomo de hidrogênio. E hidrogênio pode ser utilizado como combustível também. Assim, é disso que eu lembro aí da questão dos micro-organismos para a produção de combustíveis.